Está conosco Zenaide Aparecida Simões, com quem vamos conversar sobre a família. Vamos ver também o Momento Espírita. Os espíritos superiores informam que a sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam às existências anteriores. Por isso, a atração que sentimos uns pelos outros. Os pais têm uma missão específica com relação aos filhos. Vamos conversar com Zenaide Aparecida Simões sobre a família, mas antes vamos ver o Momento Espírita. Um dia desses, enquanto aguardava a vez na sala de espera, percebi solta entre as revistas uma folha de papel. A curiosidade fez com que a tomasse para ler o que estava escrito. Era uma bela mensagem que alguém havia escrito. O título era interessante e curioso. Aprendi. Dizia mais ou menos o seguinte: aprendi que não posso exigir o amor de ninguém. Posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. Aprendi que não importa o quanto certas coisas sejam importantes para mim. Tem gente que não dá a mínima e eu jamais conseguirei convencê-las. Aprendi que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas alguns segundos. Que posso usar meu charme por apenas 15 minutos. Depois disso, preciso saber do que estou falando. Eu aprendi que posso fazer algo em 1 minuto e ter que responder por isso o resto da vida. Que por mais que se corte um pão em fatias, esse pão continua tendo 2 faces. E o mesmo vale para tudo o que cortamos em nosso caminho. Aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser e devo ter paciência. Mas aprendi também que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. Aprendi que preciso escolher entre controlar meus pensamentos ou ser controlado por eles. Que os heróis são pessoas que fazem o que acham que devem fazer naquele momento, independentemente do medo que sentem. Aprendi que perdoar exige muita prática. Que há muita gente que gosta de mim, mas não consegue expressar isso. Aprendi que nos momentos mais difíceis, a ajuda veio justamente daquela pessoa que eu achava que iria tentar piorar as coisas. Aprendi que posso ficar furioso, tenho o direito de me irritar, mas não tenho o direito de ser cruel. Que jamais posso dizer a uma criança que seus sonhos são impossíveis, pois seria uma tragédia para o mundo se eu conseguisse convencê-la disso. Eu aprendi que meu melhor amigo vai me machucar de vez em quando e que eu tenho que me acostumar com isso. Que não é o bastante ser perdoado pelos outros. Eu preciso me perdoar primeiro. Aprendi que não importa o quanto meu coração esteja sofrendo, o mundo não vai parar por causa disso. Eu aprendi que as circunstâncias de minha infância são responsáveis pelo que eu sou, mas não pelas escolhas que eu faço quando adulto. Aprendi que numa briga eu preciso escolher de que lado estou, mesmo quando não quero me envolver. Que quando 2 pessoas discutem, não significa que elas se odeiem. E que quando 2 pessoas não discutem, não significa que elas se amem. Aprendi que por mais que eu queira proteger os meus filhos, eles vão se machucar, e eu também. Isso faz parte da vida. Aprendi que a minha existência pode mudar para sempre em poucas horas, por causa de gente que eu nunca vi antes. Aprendi também que diplomas na parede não me fazem mais respeitável ou mais sábio.
Aprendi que as palavras de amor perdem o sentido quando usadas sem critério. E que amigos não são apenas para guardar no fundo do peito, mas para mostrar que são amigos. Aprendi que certas pessoas vão embora da nossa vida de qualquer maneira, mesmo que desejemos retê-las para sempre. Aprendi, afinal, que é difícil traçar uma linha entre ser gentil, não ferir as pessoas e saber lutar pelas coisas em que acredito. A mensagem é significativa e sua autoria é atribuída a William Shakespeare. Nós poderíamos simplesmente lê-la e guardá-la na memória, mas preferimos dividi-la com você. Porque uma coisa nós também aprendemos: o que é bom deve ser divulgado. Após esta belíssima mensagem, vamos conversar com Zenaide Aparecida Simões, palestrante espírita de Maringá. Olá, Zenaide, estamos muito felizes em ter você no programa hoje. E nós gostaríamos de conversar sobre a família com você. Mas falando em família, inicialmente temos que falar sobre a reencarnação. Qual é o objetivo da reencarnação? Olá, Ivone. Para mim também é uma alegria ter a oportunidade de participação nesse programa. A reencarnação tem uma finalidade, um objetivo principal, que é o progresso de todos nós. E para que se realize esse progresso esperado, o mecanismo da reencarnação é um perfeito sistema que atende a esse objetivo, porque nos proporciona a vida aqui na Terra. E para que isso se dê, nós fazemos um planejamento, não acontece ao acaso, sem significado, sem sentido. Existe um planejamento em que determina para nós aspectos principais, importantes da vida na Terra, tal como em que família reencarnaremos, que profissão iremos exercer, até porque a experiência da profissão, em função das horas que passamos juntos, ela tem um significado muito importante em nosso aprendizado. E também se iremos constituir família ou não por nossa vez, e quem serão os componentes dessa família, e por fim, de que maneira retornaremos à pátria espiritual. Então, são 4 aspectos fundamentais para atingir o objetivo do progresso. E, além disso, também a justiça se faz na experiência da reencarnação, onde essa justiça retemperada com o amor divino, que tem como consequência a sua misericórdia, que nos dá todas as condições de nos quitarmos com a própria consciência e assim nos reequilibrarmos diante da vida. Então, o objetivo da reencarnação, o progresso e a justiça divina. E qual é a importância da família nesse contexto da reencarnação? A instituição família nos possibilita atingir a esses 2 objetivos, porque é no ambiente familiar que nós exercitamos, que nós exercemos aspectos importantes da nossa natureza, como a paciência, a tolerância, a compreensão, o entendimento, o colocar-se no lugar do outro. Então, é entre aqueles com os quais amamos que mais fácil se torna o desenvolvimento dessas virtudes e a alavanca do nosso progresso no seu aspecto moral. Além disso, também, é nesse ambiente familiar que nós nos reencontramos com aqueles com os quais tivemos compromissos em outras experiências. E o esquecimento do passado, ao lado daqueles com os quais estamos comprometidos, mas que por essa vez
estamos na experiência do amor, da vivência do amor, da fraternidade, que é o que nós nutrimos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Então, a expectativa é que o amor supere o ódio, supere a dor, supere a inimizade. Então, a família é fundamental nessa proposta, nesse objetivo da reencarnação, porque cria para nós o ambiente favorável para o exercício dessa experiência. Inclusive, quando jovens se encontram, parece que existe um imã que atrai um para o outro, onde vem o encantamento, o namoro e, consequentemente, o casamento, né? De que maneira nós somos atraídos uns pelos outros? Pelas nossas experiências pregressas, porque tudo aquilo que nós vivenciamos, todo o acúmulo dessa bagagem das vidas anteriores, da nossa vida real, que é a vida do espírito, toda essa experiência está contida em nossa intimidade e ela reclama por um automatismo, por uma necessidade natural, o reencontro, para que possamos dar continuidade a projetos anteriores, e ela também reclama as reparações para que fiquemos bem conosco mesmo. E essa bagagem, essa experiência reclama em muitas oportunidades a expiação dos nossos compromissos anteriores. Então, as leis naturais que estão em nossa consciência nos direciona automaticamente ao encontro daqueles com os quais nós temos esses compromissos e também em direção àqueles com os quais fizemos os nossos planejamentos de reabilitação, de progresso e de desenvolvimento. Então, é isso que acaba nos atraindo uns pelos outros, são as nossas necessidades evolutivas. E com relação aos filhos, os pais têm alguma missão específica, alguma missão especial para com eles? Uma missão importantíssima, que infelizmente poucos têm consciência dessa missão, que é o de encaminhamento dos seus filhos para Deus. Então, acima de qualquer outra necessidade, está a necessidade do encaminhamento dos nossos filhos para Deus. De que maneira? Norteando-os para a excelência da moral, da ética, dos bons princípios. Esses valores é que deverão ser cultivados na intimidade dos nossos filhos através da educação. E vale a pena fazer uma diferenciação entre educação e instrução, porque muitas vezes há um entendimento de que se trata da mesma coisa, quando não, é muito diferente. A instrução é a proposta dos ensinos curriculares, onde buscamos nas escolas, nos treinamentos, onde prepara o cidadão para a vida profissional, para o desenvolvimento das suas tarefas no âmbito da sociedade enquanto profissionais. Diferentemente de educação, porque a educação vai trabalhar os valores que toda criança traz em sua intimidade, porque trata-se ali de um espírito milenar num corpo infantil, com muitas potencialidades a serem desenvolvidas, trabalhadas, visando esse progresso. Então, a missão dos pais vem a ser a coparticipação no desenvolvimento daqueles que aqui estão. É uma parceria que se faz com Deus. E com relação à religião, ao encaminhamento desses filhos a uma religião, a religião que os pais esposam, né, que eles adotam? Isso é muito importante, essa abordagem, Ivone, porque não somente com relação à religião, mas todo hábito que se deve instituir para a criança em formação. Nós sabemos que cabe à escola trazer para as crianças a história da religião, os acontecimentos voltados para a religião, para as doutrinas, mas a orientação da vivência religiosa cabe aos pais.
Esse é um compromisso indelegável, assim como as funções orgânicas. Como é o funcionamento orgânico no aspecto da fisiologia, no aspecto da biologia, no aspecto da anatomia. Cabe à escola esclarecer às crianças, mas o uso dessas funções cabe aos pais, a orientação. E é muito importante que os pais tenham muito claro isso, o seu posicionamento diante dessa orientação que vem a ser a educação, e a instrução cabe à escola. Nós encontramos na doutrina espírita alguma orientação específica sobre a educação dos filhos? Encontramos um material farto que dá esse direcionamento, mas gostaria de fazer referência a uma em particular, porque a mim sempre chamou muito a atenção, que nos diz de uma forma muito simples e clara que a função dos pais é como um bom jardineiro, que cuida das suas plantinhas desde o seu princípio, podando aquelas hastes que são as hastes que vêm roubar a seiva da planta, mas que elas são dispensáveis para que se fortaleça as hastes principais da moralidade, por exemplo. Então, o pai atento, a mãe atenta, observa na sua criança que o período da infância tem o seu objetivo fundamental, que é o período em que a criança mais facilmente assimila as orientações e se submete às orientações dos pais, por sua fragilidade, porque ainda ela não tem a autonomia completa que o processo da reencarnação concluído irá proporcionar. Então, o período da infância tem a sua significação, é o período em que ela tem uma aceitação maior à orientação dos pais. Então, cabe aos pais agir como um bom jardineiro que poda essa planta, que observa as suas tendências negativas e as corrige enquanto há tempo, porque passado o período da infância, onde a gente não teve essa disposição para a educação, então teremos que ter a disposição para a reeducação, o que é mais difícil, porque as hastes da planta poderão já estar mais ressequidas e quando a gente tenta ajustá-las, elas podem se quebrar, enquanto no período da infância elas são maleáveis, flexíveis. Certo. E quais as causas que você identifica como obstáculos para uma boa educação na infância? Os padrões materialistas adotados pela sociedade, que privilegia o ter ao invés do ser. Então, nós nos sentimos comprometidos com aquilo que a sociedade exige, os padrões de beleza, os padrões sociais, os padrões de conquistas materiais, e isso acaba ficando acima da real necessidade do ser. E poucos pais têm a consciência do seu dever, poucos pais conseguem superar essa cobrança, essa exigência da sociedade para valorizar aquilo que realmente tem importância e valor. E isso deixa muito bem caracterizado a imaturidade do senso moral. Isso deixa muito caracterizado o quanto nós estamos distantes dos reais valores propostos para a nossa vida aqui na Terra. Até que, dadas situações, dadas circunstâncias, em função das consequências das nossas atitudes imaturas e materialistas, nós sofremos o choque das provações e daí, em função do sofrimento, buscamos a reabilitação em família. E o encaminhamento da criança à instituição religiosa da qual os pais participam? Seria um recurso indispensável, porque a instituição religiosa irá somar nesse trabalho que os pais realizam, iriam esclarecer
iriam nos trazer os fundamentos, a orientação, os esclarecimentos que, bem raciocinados, bem pensados, bem conduzidos, é um somatório inestimável no processo da educação da família e que se encontra perdido por muitos. Se encontra colocado numa condição secundária da vida, onde as famílias privilegiam outros afazeres, outras atividades e vão deixando no plano secundário aquilo que seria um braço nesse trabalho, nesse processo da educação de extremo valor. Inclusive uma oportunidade dos filhos conviverem com outras crianças que estão sendo criadas nos mesmos padrões, né? Estão aprendendo os mesmos conceitos, os mesmos conteúdos, né? O que favorece bastante. Favorece muito. Zenaide, nós agradecemos a sua participação no programa. É um tema muito interessante e nós gostaríamos de continuar com você em outro programa tratando desse assunto. Eu é quem agradeço, Ivone. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Lhes desejamos mais uma vez muita paz.